Repetindo, pessoal, quando os 3 anjos vieram anunciar para o Abraão, quando ele estava convalescendo do Brit Milá, que dentro de 1 ano ele teria um filho, a sua esposa Sarai estava próxima da entrada da cabana e ela riu, incrédula. Ela pensou o seguinte: como é possível que eu tenha um filho se o meu marido está tão velho? Deus se revelou para Abraão e falou: por que a sua esposa Sará está desconfiada, está incrédula? Ela não confia que ela possa ter um filho? Por que ela está rindo, falando que ela é velha para ter um filho? Vamos analisar. A Sará riu, pensando que o marido era velho demais para ter um filho. E Hashem perguntou para Abraão: por que a sua esposa está rindo? Ela pensa que ela é muito velha para ter filho? Por que Hashem aqui modificou? Na verdade, ela sorriu não porque ela era velha para ter filho. Ela sorriu incrédula porque o marido era velho para ter filho. Mas Hashem não falou dessa forma, para manter e salvaguardar e preservar a harmonia do casal. Ela riu, pensando que o marido estava velho demais. E Hashem reclamou dela, dizendo o seguinte: por que ela riu? Porque ela acha que ela está tão velha? Hashem fez uma pequena modificação aqui. Por quê? Para manter a harmonia do casal. O assunto da paz é maior ainda que a verdade. A paz, o shalom, é maior ainda que o emet. Então, na verdade, voltando à nossa cena, o Yaakov Avinu, a Rivka, ela quer que Yaakov capte as bênçãos mais elevadas do seu pai. Mas ela quer que o Yaakov haja da mesma forma que o Esav agiu a vida inteira. O Esav, a vida inteira, na frente do pai dele, que estava cego, se fez passar por Yaakov. Ele usava as roupas de Yaakov. Que roupas? Ele dava a entender que ele era justo, que ele era aplicado, que ele era temente a Deus, que ele era uma pessoa acima da média, mas não era verdade. Então, o Esav estava usando, a vida inteira ele usou a roupa de Yaakov, ele se fez passar por Yaakov. Então, o que Yaakov faz agora? Yaakov dá o troco. O Yaakov se faz passar pelo Esav. A Rivka está dando uma orientação aqui para o filho. Não basta simplesmente esclarecer a situação. Poderia esclarecer a situação para o meu marido, para o seu pai, Yitzhak. Mas não basta isso. Nós temos que guerrear, pelejar, confrontar o mal, muitas vezes com as mesmas armas que o mal procura nos atingir. O mal se faz valer de astúcia, de perspicácia, de trapaça, de sabedoria ou de outros recursos de subterfúgios para se fazer convencer. Então nós vamos usar as mesmas armas. O Rebbe de Lubavitch costumava dizer que durante o Shabat, um judeu religioso, ele parece o Yaakov, ele está com roupas de Yaakov. No Shabat coloca um capote preto, o chapéu está todo bonitinho, escovado, toalhas e velas de Shabat enfeitando a casa com harmonia, comida boa na mesa, aquele clima de santidade. Mas, na verdade, o sujeito é um cara comum. Só que no Shabat, ele está vestido de Yaakov. Nem sempre ele é Yaakov. Às vezes ele até pode ser Esav. Mas no Shabat ele está vestido de Yaakov. Acaba o Shabat, sábado à noite, e começa o domingo. E na segunda-feira ele já precisa trabalhar. Aí ele põe roupas comuns.
Bigdei Esav, as roupas de Esav. Porque ele é um profissional liberal, ele é médico, vai pôr uniforme de médico. Ele é um bombeiro, vai pôr uniforme de bombeiro. Ele é um pedreiro, vai pôr a roupa de pedreiro. Qualquer profissão que é digna, ele é um soldado do exército de Israel, ele vai vestido de uniforme de militar. Qualquer profissão é digna, mas ele está com uma roupa comum. Então, o que acontece? Durante a semana, ele está vestido com roupas de Esav, roupas que não são sagradas, roupas comuns, mas ele se comporta como Jacó. Não é o fato do judeu, do monoteísta, do Ben-Noach, durante a semana estar vestidos com roupas simples, se ocupando de coisas mundanas, que ele vai abrir mão da inspiração dele, da espiritualidade dele, da ética dele, da moral dele, da conexão maior com Deus. A nossa obrigação, o nosso objetivo é que, mesmo que em momentos significativos, como o Shabat, nós estejamos vestidos com roupas de Yaakov, e durante a semana trabalhando e nos ocupando com o mundo, com os afazeres do mundo, estamos vestidos com roupa de Esav, mesmo que não sejamos de Yaakov no Shabat, mas estamos com roupas de Yaakov. Durante a semana, durante o trabalho, no dia a dia trivial do mundo, mesmo vestidos de Esav, devemos o tempo todo nos comportarmos como Yaakov. Nos comportar como Yaakov. Devemos nos comportar como Yaakov. Essa é a primeira história que o Rebbe fala. Uma segunda história é um Farbrengen, uma reunião racídica. O que os Hassidim fazem numa reunião racídica? Eles fazem lechaim, fazem um brinde à vida, com a craseado, né? À vida. Eles fazem um brinde com vodka. A gente pensa o quê? Hassidim, eles fazem uma reunião racídica e eles bebem? Isso aqui é algo repulsivo. Beber para encher a cara, virar bêbado, falar besteira, agir de uma forma irresponsável. Bebida é algo repulsivo. Então, o que acontece? Vem o Yetzer Hara, o anjo do mal, ele vê Hassidim bebendo, ele pensa em seus botões. Eles vão beber até caírem no chão, vão fazer um monte de besteira, vão quebrar móveis, um vai agredir o outro. Deixa embora, eu vou me ocupar de outras pessoas, não desse ambiente. Aí o que acontece? Os Hassidim, eles estão vestidos de Esav, estão fazendo lechaim, estão pegando um copinho de vodka e fazendo um brinde à saúde. Mas, na verdade, o que acontece nessa reunião, um fortalece o outro, com histórias racídicas e temor a Deus, um convence o outro a se aproximar mais de Deus, eles cantam melodias inspiradoras e eles se reúnem numa verdadeira fraternidade, uma verdadeira reunião de irmãos. Na verdade, eles enganaram Yetzer Hara, o anjo do mal, que foi para outras bandas. Eles aproveitaram o fato de estarem vestidos com roupas de Esav. Quais são as roupas de Esav? A bebida, mas na verdade a bebida aqui não é para fazer besteira, é para se elevar espiritualmente, para apoiar o outro, estimular, incentivar a um serviço de devoção a Deus cada vez maior. Finalmente, nós temos uma história no Talmud de um sábio chamado Bama. Esse Bama, ele era especialista em identificar túmulos onde pessoas estavam enterradas na terra de Israel. Em primeiro lugar, que um Cohen, um sacerdote, não pode passar por perto, que ele não pode se purificar com a proximidade de mortos. E naquela época do Beit HaMikdash, o povo de Israel inteiro tinha um zelo, um cuidado maior com pureza e impureza, porque se eles estivessem impuros, não poderiam trazer sacrifícios no templo, não poderiam entrar no templo e não poderiam fazer uma série de coisas que exigiam que eles estivessem totalmente puros. Então, esse Bama, ele era especialista em rastrear túmulos, onde há túmulos, para cercá-los, não deixar pessoas passarem por perto. Hoje em dia tem aparelhos especiais, sofisticados, que já fazem um rastreamento do subsolo, né? Mas naquela época não existia há milhares de anos. Até que esse Bama foi para a Mearat Amarpelá, a gruta, a caverna dupla, a tumba dos patriarcas. E ele viu onde estava o túmulo
a cova de cada patriarca e ele quis ver a cova de Adão. Como é sabido que Adão e Havá, Adão e Eva, o primeiro casal do mundo, também estão, eles são os primeiros a ocuparem essa caverna, a tumba dos patriarcas, em Hebron. Aí ele ia se aproximar, aí eu não sei se os sábios, não me lembro da história, se os sábios, ou ele teve uma revelação dos céus, disseram para ele, não, por favor, não olhe para o Adão, porque o Adão ele era muito sagrado, ele foi criado pelas mãos de Deus. E quem olhasse para o Adão fatalmente morreria. Ninguém poderia olhar para o semblante do Adão. Lembrando que os tzadikim, quando falecem, eles não se decompõem. Então, não olhe para o Adão. E mais ainda, você já olhou o semelhante ao Adão? Quem era o semelhante ao Adão? Jacó. O patriarca Jacó, ele era semelhante, ele tinha um rosto parecido com Adão. Vem os comentários da mística do judaísmo, do Zohar, da Kabbalah, da Hassidut, explicam o seguinte, que Jacó Avino, o patriarca Jacó, ele era a reencarnação de Adão. Ele tinha uma faísca direta do Adão, ele era uma reencarnação do primeiro homem. E o que ele estava fazendo naquela hora? Quando ele estava agindo com astúcia, se fazendo passar pelo Esaú, ele estava fazendo uma retificação. Afinal, a cobra, quando convenceu a Eva, a comer do fruto proibido, ela não falou que a Eva poderia morrer. Ela falou, não, você deve comer esse fruto porque ele é apetitoso, ele é vistoso, ele é bonito, ele é lindo aos nossos olhos. E mais ainda, sabe por que o Criador não quer que você coma do fruto, que você e o seu marido não comam do fruto proibido? Ele o proibiu para vocês não serem tão sábios, inteligentes como ele, conhecedores do bem e do mal. Deus não quer que vocês distingam o bem do mal. Então, ela usou outros argumentos. Ela não falou que se eles comessem o fruto, eles morreriam. Realmente perderam a imortalidade. Ela usou de astúcia. Acabou persuadindo a Havá, e a Havá acabou persuadindo seu marido a comer o fruto junto com ela, e pisaram na bola, e pecaram, falharam, e perderam a única mitzvah que eles tinham, de não comer daquele fruto que era proibido. Muito bem. Adão voltou na pele de Jacó. E por que Arifká, a sua mãe, não foi direto esclarecer os assuntos para o seu marido Isaac? Porque a Arifká, ela foi inspirada naquele momento porque ela era a reencarnação da Havá, da Eva. E a Eva teve uma participação especial na primeira falha. Chegou a hora da retificação. Arifká fala para o seu filho Jacó, vista-se e se faça passar por Esaú para captar as bênçãos de Deus. Esaú, pelo fato dele ser um grande perverso, ele tinha atraído para si aquele que dominava a cobra, que é o Satã. Ele tinha uma conexão especial com a cobra, e tinha uma conexão com Satã. Então, no momento que Jacó estava agindo de astúcia, estava se fazendo passar pelo irmão Esaú, na verdade, Adão estava retificando a falha original e dando troco para a cobra, dando troco para o Yetzer Hará, a inclinação do mal, dando troco para o Satã. Vocês sempre agem com astúcia, perspicácia, tentando enganar a todos, eu também vou agir com os mesmos instrumentos, com as mesmas armas, agindo com astúcia. Em verdade, Jacó Avino foi cobrado por Deus, porque a palavra mirmá aparece mais 2 vezes na Torá. Jacó Avino fala em relação ao seu tio e sogro, quando ele vê no dia seguinte da noite de núpcias que a noiva não era Raquel e sim a Leá, ele pergunta para o sogro, por que você me enganou? Então Jacó, que agiu com astúcia,
Hashem também cobrou dele de uma certa forma. Ele foi enganado com astúcia pelo sogro. E, na verdade, sabemos que a Raquel passou para Leá os sinais. E Yaakov tinha passado para não se deixar enganar pelo sogro. Aí ele perguntou para Leá, por que você participou disso? A Leá falou, escuta, mas você não fez o mesmo para honrar a sua mãe? Você não fez se passar pelo seu irmão Esaú? Eu também estou aqui honrando meu pai. E mais ainda, eu era designada para me casar com Esaú. Já que você se vestiu, se fez passar por Esaú, então eu devo casar com você, porque você também é Esaú, já que você se fez passar por Esaú. Outra passagem da Torá é que os filhos de Yaakov, Shimon e Levi, e a família de Yaakov agiu com astúcia, pedindo aos moradores de Shem para fazerem um Brit Milá, e depois foram lá Shimon e Levi, sem o conhecimento do pai, e mataram, passaram pela espada toda a população masculina da cidade. Eles mereciam, na verdade, pelas leis, 7 leis de Noah, eles mereciam morrer naquela época, porque os sábios da geração, os juízes, não fizeram nada a respeito. Muito bem. E também tem outra parte, não aparece a palavra mirmá, astúcia, mas os filhos de Yaakov trouxeram uma túnica embebida em sangue de um carneiro, dizendo que era o Yosef. Ou seja, o Yaakov, de certa forma, foi cobrado por Deus. Mas naquele momento houve a retificação. A grande lição que nós aprendemos, a retificação de Adão. A partir do momento que Yaakov, como reencarnação de Adão, ele age de astúcia para dar o troco para o Esaú sempre, na frente do pai, cego, ele sempre se fazia passar pelo santo. Acontece que o santo era o Yaakov. Nesse momento, Yaakov mostrou que a santidade, ser sagrado, ser justo, ser iluminado, ser conectado com Deus não significa ser ingênuo, não significa ser inexperiente, não significa ser bobinho a ponto de se deixar ludibriar, a ponto de se deixar enganar. Por isso, Yaakov Avinu dá o troco para o Esaú. Nesse momento, Adão está retificando aquilo que propiciou a falha original. O mal procurou ludibriar a Eva, que voltou reencarnada na Rebeca, na Rivká, procurou ludibriar o Adão. Chegou o momento de Yaakov dar o troco para Esaú, para o mal, usando as mesmas armas. A santidade tem mais astúcia, tem mais perspicácia, tem mais sabedoria do que o próprio mal. Por isso, quando Lavan tentou de tudo que é forma passar a rasteira no seu genro e sobrinho, no Yaakov, Yaakov mostrou ser mais esperto, ser mais sábio, ser mais astúcio, ser mais perspicaz. A santidade, o lado antagônico da santidade só tem uma única estratégia: mentir, enganar, ludibriar, agir com astúcia, com artimanhas, etc. Esse é o lado do mal. O lado do bem tem 2 estratégias: ou agir com clareza, com pureza de coração, com idoneidade, ou, plano B, a segunda estratégia que o bem tem, agir com as mesmas armas, instrumentos, confrontando-se com o mal. Foi isso que Yaakov fez com Lavan. Exatamente isso. Então, a grande lição que nós aprendemos é que o bem tem 2 estratégias. Tem uma estratégia a mais que o mal. O bem pode atuar de uma forma íntegra, de uma forma reta, ou também usando de astúcia, perspicácia, artimanhas, justamente para deter o mal. E essa é a nossa função. Nós somos incumbidos de Deus de uma forma geral, usarmos o plano A em nossa estratégia, mas em caráter excepcional, se formos forçados, também usar o plano B, que é da artimanha, da astúcia e da perspicácia.
Dessa forma, nós vamos atrair o Mashiach. O Mashiach, ele vai ser mais sábio que o próprio rei Salomão. É claro que Mashiach vai ser a alma mais pura, comparável ao Moshe Rabbeinu, a alma mais pura da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Mashiach é muito sábio, é muito perspicaz, é muito astuto. E vamos finalizar com a ideia do Urashi. Urashi, que é o descendente direto do rei David, e podia se revelar como Mashiach na sua geração. Quando Urashi vai explicar a palavra Mirmah, que aparece na Parashá de Toldot, que Yitzhak fala para o Esav, o seu irmão, venho com esperteza, com artimanhas, com trapaça. O Rashi não traduz nem esperteza, nem artimanha, nem trapaça. Como ele traduz a palavra mirmá, o Rashi com chokhmah, sabedoria. Quando se trata do tzadi, não existe perspicácia, não existe artimanha, não existe trapaça. Tudo isso, na verdade, é o plano B de uma sabedoria maior para se conectar com Deus. Que mérito de toda essa orientação que nós recebemos como inspiração constante e contínua da Torá, já possamos desencadear a revelação do mais sábio de todos os homens, que vai suplantar até o rei Salomão, vai ser próximo em profecia do Moshe Rabbeinu e vai ser o maior líder de todos os tempos, o Rebbe Rei Mashiach, que haverá de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Vamos abrir agora os minutinhos restantes da nossa aula para podermos esclarecer algumas perguntas. Então, por gentileza, o Ivan vai abrir os microfones aí, por gentileza, de todos os participantes, e na medida das possibilidades, nós procuraremos responder as perguntas. Eu só peço que, de preferencialmente, as perguntas sejam feitas ligadas ao assunto. Por gentileza, tenha a bondade. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar, pessoal, para perguntar. Olá, Ravi, tudo bem? É Leandro Tudo aqui. bem? Que show de aula que você deu agora, tantos exemplos a respeito sobre diversos assuntos, né, que foi abordado aqui, de astúcia a respeito disso. Ravi, eu queria saber, um grande sadi como Yitzhak, não sabia que o filho dele era tão perverso. Por que essa questão que ele não entendia que ele era perverso, como ele era um grande sadi? Os comentários dizem que Yitzhak sim sabia, mas ele queria apoiar a parte fraca da família, ele queria dar méritos para o Esav, e a segunda explicação é que o Yitzhak viu a origem espiritual do Esav. Apesar do Esav ser um terrível picareta, um bandidão, a raiz da alma dele era mais elevada que a raiz da alma do próprio Yaakov. Por isso, Yaakov Avinu teve duas missões na vida. A primeira, de dar continuidade ao trabalho do seu avô Avraham e do seu pai Yitzhak, do monoteísmo, da divulgação do monoteísmo e da formação do povo de Israel por meio dos seus 12 filhos, que compuseram as 12 tribos de Israel. Mas ele tinha uma segunda função, que era elevar as faíscas divinas que estavam dentro do seu irmão Esav. Elevar a raiz espiritual do Esav. Por isso, quando Esav nasceu, ele nasceu primeiro, e o Yaakov nasceu, saiu do ventre materno com a mãozinha segurando o calcanhar de Esav. Por isso ele foi chamado de Yaakov. Yaakov vem de Ekef. Ekef em hebraico significa calcanhar. Ele vem pegando, daí vem a expressão popular brasileira, né, que diz, não pega no meu pé, para de pegar no meu pé. O que quer dizer pega no meu pé? Essa expressão pega no meu pé veio porque Yaakov pegou no pé do Esav. Por que Yaakov fez isso ao nascer? Porque desde o início já era expressa uma das missões do patriarca Yaakov, elevar
a espiritualidade, as faíscas divinas dentro do seu irmão picareta, que era o Esaú. Rav Simon, Mais alguma pergunta, pessoal? tá conseguindo ouvir? Mais Oi, alguma pergunta? Oi? oi, Sim. oi, Rabino. Gabriel, eu estava com saudades, eu estava estranhando que você ainda não perguntou. Ah, sim, Deus te abençoe muito, Rabino. Fala, Gabriel. Eu quero saber uma coisa sobre a parte de astúcia, no caso. Sim, Hoje em dia é muito fácil existir esses relacionamentos tóxicos, em que uma sim, mulher, um rapaz é uma pessoa muito ruim para o outro. Nesse sim. caso, deve haver uma interferência, se for pedido? Não, então, em primeiro lugar, a pessoa, Deus criou uma distância entre a boca e o cérebro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui? Tá vendo? Tem alguns centímetros, tem uns 5, 6, 7, 8 centímetros. Nem tudo que a gente pensa a gente tem que falar. Não quer dizer que nós precisamos ser falsos, fingidos, não. Mas a gente não precisa falar tudo o que está pensando. É claro que a gente só tem que falar a verdade. Não pode ter a intenção de fazer uma coisa e falar outra. Aí é mentira. Se você tem a intenção de fazer uma coisa e você fala outra, é mentira. Mas não é tudo que nós precisamos falar. Então, para proteger, para investir na harmonia do relacionamento do casal, um casal precisa se preocupar em agradar o outro. Nem tudo tem que falar, minha esposa não gosta que eu chegue nervoso. Por exemplo, eu só falo de futebol. Mas a minha esposa não gosta muito que eu fale de futebol. Tá bom, eu vou falar mais de futebol entre os meus amigos. Eu reparei que a minha esposa gosta muito de novela. Quando eu chegar em casa, depois do trabalho, eu quero ver minha esposa feliz. Se eu ficar falando o tempo todo de futebol, ela vai ficar meio com cara de borocochô. Vai fazer uma cara de quem comeu e não gostou. Tá bom, pai, vou deixar ela feliz. E em vez de chegar em casa e falar de futebol, eu vou falar da novela que ela assiste e ela vai ficar toda feliz. A pessoa precisa pensar antes de falar. Não é falar antes de pensar. A pessoa está contrariada, conta até 10. Está nervosa, chegou em casa, alguma coisa aconteceu errado, em vez de começar a gritar, começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a pessoa está um pouquinho mais calma, já pensou, já se acalmou um pouquinho, e aí enfrenta a situação, sem descontar na esposa, sem descontar no marido, sem descontar nos filhos, sem descontar nos pais, sem descontar nos sogros. Não precisa descontar no outro, é só tentar primeiro se acalmar. Então, na verdade, usar de astúcia para criar um relacionamento não é, então, astúcia, é sabedoria. Astúcia é uma palavra mais pesada. Astúcia faz parte da sabedoria. Mas quando o objetivo é bom, é puro e positivo, vamos trocar o significado da astúcia. Como Urashi disse, em vez de mirmá é artimanha, Urashi traduziu como sabedoria, porque a intenção do Yaakov era boa, era de captar aquelas bênçãos elevadíssimas que a mãe não queria que fossem para Esav, ela queria que fosse para Yaakov. E ele, no fundo, o Yaakov estava obedecendo a mãe dele. Então, na verdade, naquele momento que ele queria algo bom e positivo, e na verdade ele tinha o direito, porque ele era o primogênito. Ele tinha comprado a primogenitura do Esav. Então, o Isaac queria abençoar o primogênito, e Jacob era o primogênito. Então, na verdade, em relacionamentos tóxicos, como se diz, Gabriel, para tentarmos reequilibrá-los, devemos procurar orientação, busca ajuda com psicólogos, com terapeutas, com conselheiros familiares, para saber como falar. Infelizmente, um rapaz e uma moça se unem, eles casam, se unem, etc., mas muitas vezes eles não estão preparados para viver conjuntamente, porque eles dão vazão somente a seus sentimentos. Mas a gente tem que se lembrar do princípio racídico de que Moach shalit alalev, o cérebro domina o coração. O intelecto é a fonte originadora
das emoções. Para controlarmos as nossas emoções, devemos pensar. O relacionamento não é uma coisa descartável que flui naturalmente. Nós devemos construir, assim como se constrói uma casa, um prédio, uma carreira profissional. A pessoa pensa como que eu posso ser um bom funcionário e ter uma carreira profissional boa. A pessoa pensa antes de agir. Um relacionamento familiar também tem que ser construído. A pessoa tem que planejar como aprimorar o seu relacionamento familiar, ou mesmo com amigos, qualquer tipo de relacionamento deve ser planejado para que seja cada vez melhor. Simon, por que somente a cabeça de Esaf foi parar na Macpela? Então, aqui tem realmente eu esqueci de falar isso. Muito obrigado pela contribuição da sua pergunta. Com quem eu estou falando? Vitor. Oi, Vitor. Então, obrigado pela sua pergunta. Era uma coisa que eu queria dizer, acabei me esquecendo, você me lembrou? A ligação de Esav com o patriarca Yitzhak era muito forte. Ele estava acima do bem e do mal. No último segundo de vida, quando Esav foi decapitado, porque ele queria impedir que os irmãos, que os filhos de Jacó enterrassem Jacó, ele falou, a caverna é minha. Então, um dos filhos de Jacó, chamado Dan, ele tinha um filho surdo-mudo, chamado Hushim. E o Hushim perguntou, por que não estão deixando enterrar o vovô? Ele era surdo. Aí falaram, porque o tio não está deixando. Então, ele foi lá, guerreou com o tio e acabou decapitando o tio avô Esav. A cabeça do Esav foi rolando até se depositar ao lado da sepultura do pai do Yitzhak, porque Esav, no último segundo de vida, se arrependeu das suas falhas e ele tinha uma ligação especial com o pai dele. E o pai dele, dessa forma, o elevou espiritualmente. Quis mostrar que a ligação deles era maior do que tudo, a ponto da cabeça rolar para se depositar bem ao lado do túmulo do patriarca Yitzhak, que, afinal das contas, era o pai de Esav. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando os minutinhos. Ravi, aproveitando aqui e perguntar novamente sobre a serpente, sobre o que aconteceu, por que ela foi amaldiçoada, sendo que a função dela era persuadir a Havá? Uma excelente pergunta. Pelo mesmo motivo que os egípcios foram afogados com as águas do Mar Vermelho e pelo mesmo motivo que todos os perversos foram punidos e penalizados por Deus. Mas, afinal, os perversos, assim como a cobra, assim como os egípcios, eles tinham a função de exercer o seu papel. Acontece que a cobra exagerou. Ela foi além disso. Ela tinha, na verdade, uma certa autonomia. O mal, realmente, a dominou, o Yetzer Hara. Está escrito que o Satã montava em cima da cobra, mas ela foi além. A mesma coisa em relação ao fato de Deus ter já antecipado para o patriarca Jacó que os seus descendentes seriam escravizados numa terra estranha. Os egípcios tinham a função somente de escravizar, mas não de matar com requintes e crueldade. Adolf Hitler talvez tivesse que perseguir os judeus, talvez tivesse que fazer uma guerra mundial, etc., mas ele chegou a um nível de envergonhar o próprio diabo. O que Adolf Hitler fez, nem o Satã se presta a fazer. Ou seja, ele ultrapassou todos os limites na crueldade dele. Não era para ele ter agido dessa forma. Então, aqueles seres
ou almas ou pessoas que são incumbidos por Deus de nos testar, Deus os incumbe até um certo limite, porque eles têm uma certa autonomia também. Ultrapassando esse limite, então eles têm que responder pelas próprias falhas. Mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, Muito bem. Rabino. Fala, Gabriel. Oi, Fala. tudo bem? Deus te abençoe muito, Rabino. Oi? Deus te abençoe muito, no caso. Amém, amém, a todos nós. Todo aquele que abençoa, dizem os sábios, tem tanta bênção dentro de si que precisa sair distribuindo por aí bênçãos para os outros, abençoando os outros. O fato de você me abençoar significa que você já é abençoado. Amém. Rabino, é um pouco fora do tema. Sim, pode Quando falar. uma vez eu li, da Sim, igreja evangélica, no caso, que sim, Saul ele foi decretado morrer sim, porque ele foi consultar com os mortos, ele foi fazer idolatria com a moça que mexia com sim, isso. sim. Isso era verdade ou, no caso, ele Na não foi? verdade, essa foi a gota d'água. Não, os evangélicos não estão sendo muito precisos, porque a história é muito maior. O profeta Samuel pediu para ele eliminar o último remanescente do povo de Amaleque, que era Agag. Ele foi poupado pelo menos por uma noite, quando ele se reproduziu. Saul poupou o gado e o rebanho. Acontece que os amalequitas, eles eram bruxos, eles se transformavam em bois e vacas. Ele pediu uma série de coisas que Saul, e ele estava falando em nome de Deus como profeta, e o Saul tomou outras atitudes, além de perseguir o rei Davi, além de matar uma cidade inteira de Kohanim e outras coisas mais. Na verdade, o rei Saul ele foi invadido por um espírito maligno. Ele estava fora de si na maior parte do tempo, né? Que ele decaiu da sua grandeza. Quando o profeta Samuel disse isso, que ele não estava agindo corretamente, ele segurou nas vestes do profeta Samuel e as rasgou. Então o profeta disse, inspirado por Deus, da mesma forma que você rasgou minhas vestes, Deus rasgará a sua realeza, a continuidade da sua realeza, escolherá alguém melhor que tu para governar e reinar sobre o povo de Israel. Então, na verdade, é uma série de